É isso aí. Você é a réplica de Deus. Renove tua mente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abençoados, perfeitos e completos, mais que vencedores. Chegou a hora de renovar a mente com essa palavra que ministramos aqui. No ar hoje. Esperando você entrar, esperando você convidar, esperando você dar um like. Precisamos da tua colaboração para compartilhar essa palavra de salvação. Muito agradecido aos semeadores e queria dedicar a vocês uma pequena palavra nesses minutos. Eu vou usar uns 2 minutinhos ou 3 minutos para comentar sobre um personagem bíblico chamado Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão é conhecido como o pai na fé, o pai da fé, né? Lá em Gálatas 3:9 diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Consequentemente, Abraão era uma pessoa obediente. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha 1 centavo no bolso. Abraão não perguntou nada a ninguém, não recolheu fundo de garantia, não foi para lugar nenhum. Abraão obedeceu à instrução de Deus e foi. O tempo passou e você sabe que Abraão teve todo o respaldo da parte de Deus, né? Todo o respaldo, proteção, prosperidade, um grande comerciante, um grande fazendeiro e tudo mais. Certamente ele ensinou a seu filho, e agora eu falo de Isaac, e a Bíblia mostra que ele ensinou a Isaac, e um dia Isaac tinha que passar por uma terra difícil, uma terra do Covid-19 daquela época, que eram os filisteus. Então ele tinha que passar ali, e como ele era uma pessoa que conhecia as instruções através do seu pai Abraão, ele teve um procedimento tremendo naquela terra para que ele pudesse receber o respaldo de Deus, a proteção de Deus, mesmo naquela terra difícil. Se você ler Gênesis capítulo 26, verso 1, fala de um homem chamado Abimeleque. Olha aqui, Abimeleque era um rei, era o rei dos filisteus, e os filisteus eram os inimigos conhecidos daquela época ali, assim como a pandemia, essa que está aí hoje, é o inimigo conhecido, não é o diabo, não, é a pandemia. E você deve entender que o teu procedimento é capaz de suplantar, de superar, de vencer essa pandemia. Não só os procedimentos higiênicos, mas aqui eu quero me referir aos procedimentos de fé. Então, Isaac em Gênesis 26:12, olha o que diz aqui: Isaac semeou naquela terra e colheu naquele ano a 100 por 1. Sabe o que é 100 por 1? Planta um e tem mais 100, né? E o Senhor o abençoou. E o homem enriqueceu e foi prosperado e engrandeceu, até se tornar muito poderoso. Então eu pintei aqui um pouco do quadro. Era uma terra de dificuldade, ali estava Abimeleque, que era o rei dos filisteus, era uma terra de inimigos, e as pessoas não gostavam daquela família, daquelas famílias ali, mas por obediência, Isaac semeou naquela terra, passou por ali, e mesmo naquela terra difícil, terra de dificuldade, de situações complicadas, ele colheu, como a Bíblia diz. Então essa é a palavra que eu quero deixar a todos os abençoados, que mesmo nessa época de dificuldade estão semeando. Você vai colher, porque isso é uma promessa de Deus. E Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Se você se submete às instruções que Ele te dá, você tem direito às promessas que Ele fez. Então receba abundância na tua vida. Eu te declaro protegido em toda situação. Que em vez de gastar dinheiro com medicina, com remédio, você gaste com tua família, desfrutando em algum momento especial. Tá bom, abençoados? Recebe essa palavra? Pois bem, hoje eu quero compartilhar contigo um tema muito próprio para esses dias, que se chama a pré-ocupação. O nome já diz, pré-ocupação, e o título colocado aí foi de propósito para que você possa separar pré
é aquilo que vem antes, é aquilo que é feito com antecedência, com antecipação, aquilo que é feito antecipadamente. Ocupação, ou seja, preocupação, que é uma palavra no português que significa estou preocupado com amanhã. Por quê? Porque amanhã é segunda-feira e eu tenho um problema para resolver, uma dificuldade para resolver, um julgamento que vai acontecer, um encontro meio complicado para eu resolver algumas coisas. Então eu estou muito preocupado, dizem alguns. Quando a pessoa se refere a isto, a esta possibilidade, ela está entrando numa dificuldade que talvez nem ela mesma esteja percebendo. E a minha intenção como teu orientador espiritual é te ajudar nesses dias aí que certamente tem muita gente que está preocupada como vai ser a vida depois da pandemia, como é que eu vou sair na rua agora, será que isso vai permanecer até quando? Eu estou muito preocupada com isso, com aquilo. Então, eu queria te compartilhar. Há alguns anos atrás, eu fui fazer uma caminhada num lugar no Chile que se chama Torres del Paine. Estava fazendo uma viagem de moto e então tive a oportunidade de estar nesse lugar, de conhecer esse lugar. Torres del Paine se chama. É um lugar onde as pessoas... É um parque nacional onde as pessoas fazem caminhada. Ali tem pessoas do mundo inteiro. Japoneses, chineses, alemães, americanos. Pessoas que gostam desse tipo de caminhada. É uma caminhada, pelo menos a que eu fiz, durou 5 dias, caminhando e acampando. Portanto, você tem que levar uma mochila com as coisas próprias que você vai necessitar. Então, estudando um pouco sobre isso na época, antes da viagem, né, eu li algo interessante, uma instrução para quem vai viajar e precisa arrumar uma mochila. A primeira instrução é que você faça um checklist e ponha em cima de uma mesa todas as coisas que estão ali no checklist que você vai colocar na mochila. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você pegar a metade dessas coisas e tirar. Não levar na mochila. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é você pegar a metade daquilo que sobrou e tirar também e colocar na mochila. Para quê? Para que quando você chegar naquela caminhada, que você tiver com aquela mochila nas costas, fazendo aquele peso, você não se arrependa de ter colocado coisas ali que você não precisava carregar. E você vai se dar conta disso. No meu caso, ainda assim, meio que obedecendo a essas instruções, eu levei uma porção de coisas que jamais utilizei naquela viagem. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei com o firme propósito de diminuir meu armário, diminuir o número de sapato, diminuir o número de roupa, diminuir o número de camisa, de tudo, porque na verdade a gente começa a compreender que nós não precisamos de tanta coisa para ser felizes, para sermos felizes, para vivermos, né? Nós não precisamos dessas coisas. Então, regressando dessa viagem, tive oportunidade na solidão do meu capacete, né, de moto, como eu costumo dizer, você pensa muito, você está ali o dia todo em cima daquilo ali, daquela moto, pensando dentro, sozinho naquele capacete, consigo mesmo, né, você ali pensando. Eu comecei a chegar a conclusões. Deus estava falando comigo ali, olha, tá vendo o que aconteceu? Você levou uma porção de coisa que não precisava e acabou fazendo força nas tuas costas, nos músculos das tuas costas, na coluna, né? E te encurvar porque ficou pesada a mochila. Então Deus estava me dizendo, assim mesmo é a vida. Como, Senhor? Sim, assim mesmo é a vida. Deus ali estava falando comigo. O ser humano, ele, em vez de trabalhar para desfrutar e viver, ele entra numa ciranda que ele começa a trabalhar para pagar conta. Contas que ele mesmo fez. E contas de coisas que muitas vezes não são necessárias para viver, para sermos felizes. E essa pandemia está nos fazendo pensar muito. Está fazendo a gente gastar menos, racionalizar mais, entender o desperdício e começar a evitá-lo, e certamente
isso vai fazer com que nós saiamos lá na frente pessoas muito melhores. Então isso são cargas desnecessárias. Cada um de nós tem as suas, eu tenho as minhas, não estou fora disso. Eu primeiro tenho que sofrer o dano para poder falar para você, porque aquilo que me faz bem, eu tenho certeza que fará bem a você também. Em Provérbios capítulo 12, verso 25, a Bíblia diz que a angústia pesa no coração do homem, porque você se envolve com tantos compromissos, que depois é como se tivesse uma bola de neve correndo atrás de você, e você correndo para não ser atropelado por ela, e ela vem aí, e ela é cada vez maior, e você corre, você está sempre correndo para não ser atropelado. Agora, se você, neste momento, parar, refletir um pouquinho, você vai chegar à conclusão de que você está correndo e está sendo sufocado por determinadas coisas que estão na mochila que você não precisa, que você deve tirar da mochila, e ainda dá tempo. Por isso Deus me mostrou essa palavra hoje para compartilhar com você. Porque quando você carrega coisas desnecessárias, a mochila pesa e faz você se curvar, e você fica cansado, você fica cansada, você fica esgotado, você fica esgotada, você fica sem ânimo, você fica sem alegria, o teu filho te chama para brincar e você não vai. Por quê? Porque você está preocupado. E perde o dia por causa de uma preocupação que você tem. Então, buscando os conselhos bíblicos, Jesus Cristo, Deus em carne naqueles dias, nos seus dias de carne, ele aconselhou a gente: não se preocupem com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu afã. Mas eu não quero falar isso de mim, assim, eu sei que eu consigo expressar para você, mas eu quero ler para você aqui literalmente o conselho do nosso Deus nos dias de sua carne, aqui em Mateus 6, está em Mateus capítulo 6, no verso 25, diz assim, ó: portanto eu vos digo, não vos afaneis por vossa vida, o que haveis de comer, o que haveis de beber, nem por vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida maior que o alimento e o corpo maior do que o vestido? Muitas vezes a gente está preocupado com essas coisas e esquece de viver. E a vida é uma só e está passando. Olha o que diz: olha as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam, e o vosso Pai as alimenta. Vocês não valem mais do que elas? E aí vai dizendo aqui uma porção de coisas. Por que vocês estão afanados? Não vos afaneis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque os gentios buscam estas coisas, porém vosso Pai, os gentios e os incrédulos buscam essas coisas. Aí diz o verso 33 assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, justiça é o entendimento, o evangelho, a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não vos afaneis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu próprio afã. Em umas versões diz: o dia de amanhã, cada dia traz o seu mal. E se você não interpretar corretamente esse mal, quer dizer afã, não é maldade, é afã. O que é o afã do dia? É aquela ocupação de obrigatoriedade que você tem no dia de hoje. Cuide do hoje, isso é o que Cristo está falando aqui. Então isso é uma evidência clara de que nosso corpo não está preparado para suportar uma sobrecarga das preocupações. Repito, é uma preocupação. Eu estaria me encarregando agora de um peso de algo que supostamente, entenda bem, grife, supostamente acontecerá semana que vem, mês que vem, amanhã, não importa, no futuro, não importa, o futuro ainda não existe. A única coisa que você tem é o agora. O ontem você não pode mais acessar, que já passou, não vai voltar. Esse minuto atrás que eu comentei acerca de Isaac, nunca mais vai voltar na tua vida.
Se você desfrutou, desfrutou. Se você não desfrutou, não desfrutou. Esse momento que está passando agora, está passando para não voltar nunca mais. Nunca mais nós viveremos um dia 30 de maio, como foi ontem, de 2020. Nunca mais. Estamos vivendo o que nós temos hoje então, Pedro Kelly, o 31 de maio. Porque o dia 1º de junho é amanhã e saberá Deus se chegaremos lá. Confessamos, declaramos que chegaremos longe, mas na verdade o amanhã ainda não existe. E quando você se ocupa previamente com algo que é para o futuro, você está atraindo para o teu corpo um peso que teu corpo não pode carregar. O corpo é uma máquina maravilhosa e está preparada por Deus para curar-se sozinho, para caminhar, para reagir, para crescer, para se sanar, para tudo isso. Mas o corpo não está preparado para levar a carga de 2 dias, 3 dias na frente, 4 dias, uma semana ou um mês, ou um ano. Se você fizer isso, você vai adoecer. Então é um subtítulo que eu tenho para hoje. A preocupação pode te matar. E eu sei que você não quer isso. Então, o hoje é tudo que você tem. Muitas pessoas desperdiçam o hoje por causa de estarem pensando no ontem. Eu era casada e meu marido foi um cafajeste comigo e então eu não quero mais me relacionar com homem nenhum. Você sabia que tem pessoas assim? E o contrário também é válido? Eu era casado, mas a minha mulher não foi honesta comigo, não agiu bem comigo, e agora eu não quero mais saber de nada disso e tal. E está ali na sua frente a nova vida, a felicidade, a oportunidade. Por que essas pessoas sofrem? Porque elas estão presas no ontem. Aquilo foi tão forte que marcou e elas estão trazendo. Então elas trazem do ontem uma preocupação para aquilo que supostamente poderia acontecer amanhã. E aí desprezam. Então, por estar pensando no ontem, não vivem a plenitude de suas vidas. Lembrando que a vida é uma só e passa rápido. Outras pessoas não vivem hoje porque desperdiçam pensando no amanhã. Amanhã como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser? Porque o país, porque o governo, porque o ar que eu respiro. Tem gente que não sai nem na rua mais, que não pega sol, que não fala com ninguém, que não atende nem o telefone, de tanto medo, né? As pessoas estão doentes em suas mentes, em seu espírito, com E minúsculo, por causa de estarem preocupadas. Abençoado Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você deseja ser feliz, eu quero perguntar agora a você que está me assistindo, você deseja ser feliz? É claro que eu desejo. Esvazie tua mochila das coisas desnecessárias que, quem sabe, muitos que estão nos assistindo estão carregando. E comece a ser feliz hoje. Lembre-se que a transformação do mundo começa com você transformando você primeiro. Porque nós temos o costume de querer transformar. Fulano tinha que ouvir isso. Cicrano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, abençoado, não é o fulano nem o cicrano, é você. Comece contigo. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos conformar com estas coisas, senão transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, Nós queremos sempre que a renovação do entendimento alheio seja transformado, né? E nós devemos primeiro começar conosco. Se eu quero marcar minha presença, minha caminhada nessa terra, como eu sei que eu estou fazendo esse trabalho que Deus me deu para eu marcar minha presença aqui na terra, eu tenho que começar comigo mesmo, porque você vê nos meus olhos a sinceridade, você vê na minha expressão corporal que o que eu estou te falando são coisas que eu conheço. Se eu as conheço é porque eu as vivo também. Então aqui estamos todos no mesmo bote, no mesmo navio, somos todos
uma família só, a família da fé. Quer ser feliz? Começa hoje, esvazia um pouco a mochila. E eu vou te ajudar um pouquinho aqui, olha. A preocupação, escute isso, não é para te assustar, mas é para dar uma sacudida. Toda pessoa preocupada demonstra falta de confiança nas coisas de Deus. Você pode pensar assim, puxa Pedro Kelly, aí você me ofende. Não, eu não estou te ofendendo, claro. Mas a preocupação demonstra falta de confiança. Porque se você conhece o que eu acabei de ler em Mateus 6,25, você sabe que não deve se preocupar. E mesmo assim você continua preocupado, então qual é o nome que nós vamos dar para esse assunto? Demonstra falta de confiança. E lá, naquele verso 34, Mateus 6, Jesus Cristo fala assim, isso são coisas que os incrédulos fazem, ou seja, a falta de confiança é algo próprio para os incrédulos, né? Para não falar falta de fé, porque falta de fé não existe. A fé é um dom, e se você recebeu esse dom, você tem esse dom. O que é que falta? Você confiar naquilo que Deus disse para você. Ele falou, eu estou no controle, eu alimento os pássaros, as plantas, será que eu não vou cuidar de vocês? Ah, mas é porque o vírus... Deus está no controle do vírus também, abençoado. Ah, porque a pandemia, Deus está no controle da pandemia. Ah, porque o governo, Deus está no controle do governo também. Fique calmo aí, porque você vai ver só que no final o sucesso é garantido. Porque isso é o que está prometido. O que eu quero é te livrar das preocupações. Porque a preocupação, ela causa ansiedade, angústia. Sabe o que é ansiedade e angústia? São sentimentos que nós temos, sensações corporais, que são causadas por uma insegurança, por não podermos ter domínio sobre certas situações. Então isso nos angustia. Quando eu não posso, né? Por exemplo, meu filho viria agora para o Brasil dia 14 de junho, passar as férias aqui, mas a companhia aérea fechou e eu não domino essa situação, isso angustia, isso traz certa ansiedade. Então se eu não estou de posse dessa revelação, eu sofro, eu vou perder o sono, vou perder o apetite, vou perder a disposição de jogar bola com o Caio pequenininho quando ele quer ir no sol um pouco, quando ele quer sair na rua, quando ele precisa disso ou daquilo. A minha esposa, imagina a minha Margarida, como eu vou deixar de atender? Meu amor, vem aqui ver esse filme aqui comigo aqui e tal, no nosso aconchego. E eu, não, meu amor, peraí, que eu estou muito preocupada. Abençoado, não perca a tua vida está passando. A preocupação é um sintoma de falta de confiança na fé. Então, essas sensações de impotência que todos têm diante de situações que não controlam, são próprias do ser humano. Elas acontecem sempre, aconteceram e seguirão acontecendo. Por isso é que você não pode perder o contato com essa palavra, com essa ministração. E eu quero terminar trazendo aqui um consolo para você, uma orientação espiritual para te ajudar. Em Romanos capítulo 8, verso 29, eu sei de cor, mas eu quero que você entenda que eu estou te instruindo com a palavra que não passa. Eu passarei, você passará, mas a palavra é eterna. Então, se eu chegar aqui com a história do pensamento positivo, do diabo 4, dessas coisas que tem por aí, que para mim, por causa disso, está o vírus, Deus está usando esse vírus para fazer todo mundo olhar para ele, essas coisas passam, mas isso aqui, isso aqui não passa não. Então em Romanos 8, 28 e 29 diz assim, preste atenção nisso, já estamos terminando. Sabemos que os que amam a Deus, a esses todas as coisas lhes ajudam para o bem, isto é, a estes que conforme seu propósito são chamados. Porque a estes que ele conheceu antes, a estes foi que ele predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho,
para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. É assim que diz o verso. Se você ama a Deus, e aqui eu não estou falando de religião, note bem, nossas ministrações não são para uma denominação específica, nem uma religião só. A nossa palavra é interreligião, interdenominação. Eu falo para o Filho de Deus. Eu não quero ser rotulado como, você é o evangélico pentecostal, você é o católico não sei o quê. Não, eu sou um orientador espiritual que tem a pretensão de alcançar o Filho de Deus. Se você é um filho de Deus, eu não quero saber tua religião, tua profissão de fé, eu quero ministrar na tua vida uma palavra que eu sei que vai te ajudar. É só isso que eu quero, uma palavra que eu sei que vai te ajudar a viver melhor, esses dias principalmente. Então, se você tiver um pouco de entendimento, é assim que você combate a preocupação. Então, esse entendimento de Romanos 8, 28 e 29, e aqui vai a revelação do Evangelho, o apóstolo Paulo diz que essa palavra estava oculta desde antes, para que agora fosse revelada. Então, aqui eu estou, alguém revelou para mim e eu estou revelando para você. Nós já existíamos desde antes. Por isso que ele diz, aos que antes conheceu. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho já já. Então ele diz, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Até o vírus, até a pandemia. Porque eu tenho certeza que se você começar a esquadrinhar a tua vida e a tua mente, agora você vai encontrar coisas boas que esse momento fez com que você atentasse a elas. Eu não sei quais são as coisas boas que esse momento difícil mostrou na tua vida ou está mostrando, mas eu sei que existem. E eu sei que você é capaz de analisá-las. E quando você começa a ter esse tipo de convicção, o teu rosto começa a desanuviar, teu rosto começa a aliviar, teu sono melhora, tua alimentação, estou mais tranquilo, teus batimentos entram em ordem, tua respiração deixa de ser ofegante, e a ansiedade já fica para segundo plano, e a depressão já não vai te atacar, porque você começa a ter uma âncora aonde se agarrar, aonde se aferrar, aonde se segurar. Aqui diz que aos que antes conheceu, a estes ele predestinou. Agora eu quero te mostrar aqui quando foi em que você foi conhecido. Aqui no Salmo, anote isso aí, é bem interessante você saber disso, porque uma pessoa simplesmente religiosa não conhece essas coisas. E por não conhecer essas coisas, essa pessoa pode te dar um conselho torcido. E por te dar um conselho torcido, você pode, em base a esse conselho torcido, jogar o teu dia a dia fora. Então olha aqui, anote aí Salmo 139, 16. Com licença. Diz assim: teus olhos, isso aqui é o salmista falando com Deus. Veja se não é o teu caso. Teus olhos viram meu embrião. Embrião? Onde é que nós estamos embrionados? Você já sabe. Estivemos, né? Desculpem. Eu errei o tempo do verbo. Quando foi que estivemos embrionados? E em teu livro estavam escritas todas aquelas coisas. Estavam escritas no livro da vida, dos dias, da vida humana, de todos nós, todas as coisas, que logo foram sendo formadas, sem faltar uma só delas. Isso quer dizer que houve um tempo em que você já existia, Deus podia te ver, e você sabe que a Bíblia mostra vários textos que afirmam que nós tivemos uma pré-existência em relação à existência humana, né? Porque nós somos espíritos em vasos de barro. Deus é espírito, Pai dos espíritos. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é um espírito, porém está vestido por um vaso de barro que foi criado, gerado, embrionado através do ventre de uma pessoa humana chamada mulher. É a porta do céu, a porta de Deus, para que nós entrássemos nessa dispensação
de 3 dimensões, né, que temos aqui: altura, largura e profundidade. Então, abençoado, eu estou te falando aqui coisas de outras dimensões. Você não é esse ser apavorado, humano. Muitos, lamentavelmente, vivem um momento infeliz, se sentem infelizes. Você não é isso. Há um ser derrotado, um ser em bancarrota, um ser falido, entristecido, amargurado, apesarado, amassado pela vida. Você não é isso. Você é um espírito mais que vencedor que habita dentro de um vaso de barro que tem tanta força que mantém você preso como se isso fosse a verdade a teu respeito. E aqui eu estou te mostrando qual é a verdade verdadeira. Olha só que coisa feia. A teu respeito. Verdade verdadeira? Sim, cabe. Me deem a licença poética de usar isso, né? Os músicos podem, os poetas podem, então eu também posso. A verdade verdadeira, né? Então, você não é esse ser aí que disseram que você é. Você vem de longe. Você está nessa terra, como diz aqui: aos homens está ordenado viverem tantos anos, e aos mais fortes tantos outros anos. E se você deixa com que as preocupações dominem tua vida, esses anos serão anos de lamentação, serão anos de tristeza, serão anos que vão passar, e depois, quem sabe, você vai fazer nos teus últimos dias o que escreveu aquele poeta, escritor argentino, que disse que se eu pudesse, eu sorriria mais, choraria menos, andaria mais descalço, tocaria a terra, atenderia mais o convite do meu filho, da minha esposa. Eu viveria mais, eu desfrutaria mais da vida, andaria sem camisa e sentiria na minha pele o toque suave do vento. Eu pegaria mais sol, eu tomaria um sorvete, eu comeria tal coisa, eu faria aquilo. Me falha aqui o nome, aquele escritor argentino que escreveu tudo, e o nosso poeta e profeta, que foi do Barão Vermelho, aquele, como é o nome dele, aquele que eu gosto, que ele canta, bom, por você eu faria um monte de coisa. Faça isso por você mesmo, por você. Chuparia gelo no inverno. É isso aí. Então, ele copiou dali, claro. Bom, abençoado. Frejar, esse é o nome dele. Então, abençoado, pare e pense. Mas esse escritor argentino que eu estava falando, ele, quando escreveu isso, ele falou assim: pena que agora eu estou com 97 anos e não posso voltar, e já há coisas que eu já não aguento fazer. Então, se você ainda tem a oportunidade, faça. Livre-se das preocupações. Quem vai livrar você das preocupações é você mesmo. Porque quem sabe a tua mochila, como a minha esteve naquela viagem que eu fiz, sobrecarregada está. E nesse momento é o momento de você refletir um pouco. Olha, quer saber um negócio? Para que eu quero essas contas? Eu vou cortar isso, cortar aquilo, se não é necessário para mim. Para que tanta coisa para depois eu estar afanado, preocupado? Não, prefiro viver. Prefiro ser feliz, essa é a ideia. Então eu quero ficar por aqui, abençoado. Quero me despedir de você até terça-feira, às 17 horas, com o programa Café com Palavra. Se você tem alguma inquietude, já te dei os meios de comunicação. Declaro na tua vida a proteção angelical deste pacto que está escrito, que nós temos anjos que ministram a nosso favor, que nos guardam e nos protegem. Declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Declaro a prosperidade, abundância, saúde, paz e proteção na tua vida. E eu declaro, abençoado, que você renove sua mente e transforme a sua vida. Tchau.
Até nosso próximo encontro. Compartilhe essa palavra. Graça e paz. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.